Até que enfim. Agora deu Coisa boa. boa. Agora foi. Agora foi. Tá demorando um pouquinho para aparecer tua imagem, mas será que é. Eu não tô vendo a tua imagem Não ainda. sei. Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração que eu não estou sabendo mexer. É, libera a câmera de repente. Teve uma situação assim. É, nesse meu computador aqui, não tá aparecendo a opção nem na conta privada, nem na conta pessoal. Aí eu acho que talvez aqui pelo celular fique mais fácil. Porque no celular E aparece. o pessoal tá dizendo que realmente não tá aparecendo teu rosto aqui. É isso. Saiu. Well, vamos ver, de repente entra de novo. É assim, né? Quando é coisa boa, a gente faz um. Isso aí foi tudo combinado, na verdade. Fala, Diegues. Vamos lá, vamos botar o homem pra dentro de novo. Vamos aguardar o Fernando Faria. Já tá vindo. Tá no celular, né, Fernando? Ah, garoto. Isso é feito BIOS. A besta ordinária do lado de cá que não sabe mexer. A gente fez por querer isso aí, né, cara? Isso aí o Pois pessoal é. não tá sabendo dizer. É pra dar aquele arrepiozinho. Pô, será que não vai rolar? Né? A expectativa, né? A Expectativa. expectativa. Bem, então vamos lá. Bem, meus amigos, já estamos com 58 pessoas aí. O pessoal já estava esperando, o pessoal estava bem nervoso. Bem, deixa eu apresentar antes de qualquer coisa, né? O Fernando já é um amigo antigo, né? Ele fazia, teve uma época que chegou a fazer o meu curso Como Fazer Bonsai. Ele é engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho e é especialista em irrigação, drenagem. Então é um cara que entende bastante questão de substrato, de micro-organismos e mais um monte de coisa que a gente não pode falar, que senão a gente vai para dentro de outros assuntos aí. Hoje não vai ficar umas 4, 5 horas aqui falando de. Porque eu já falo muito, hoje eu vou me controlar. Porque o Fernando fala mais que eu, hein? Estou à disposição. Qualquer dúvida, Então, meu amigo Fernando, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, cara? Eu vi que tá ligadão, fazendo um monte de palestras dentro da área do bonsai, tá? Pô, é legal, cara. Eu fico muito contente de ver esse crescimento do bonsai em relação às pessoas que agregam, tipo tu e várias outras pessoas que, mesmo tendo entrado, não faz 30 anos que tá trabalhando com bonsai, que gosta e que é um subterfúgio para a gente ficar mais feliz perante essa nossa vida, né? Mas com pessoas certeza. técnicas que estudam, isso daí é. Obrigado, cara. Estou à E, disposição. eu sei, eu sei. Sempre falou isso, eu me lembro. Então, assim, eu tenho algumas perguntas aqui, minhas, algumas perguntas dos alunos Uhum. lá do curso Como Fazer Bonsai, né? O pessoal já fez, e a gente vai ter com certeza várias perguntas que o pessoal vai fazendo. Eu não sei se eu vou conseguir que a gente tenha resposta para tudo, mas nós temos uma hora para poder responder isso aí. E aí a gente vê o que bicho que dá. Né, Perfeito. meu amigo, Vamos lá. temos algumas perguntas que eu vou começar com elas, porque é o tema inicial, né? A gente botou no banner e tudo mais, Uhum. então como fugir dela. É visto que no mundo do bonsai, aqui no Brasil principalmente, eu acho que foi mais aqui que começou o uso do caco de tijolo, né, Uhum. como trato. Teve vários momentos que eu usei ele, inclusive puro, aqui, né, e Uhum. quando eu trabalhava com micro-organismos eficientes e tudo mais,
E depois eu fui percebendo, tendo minhas experiências, que eu não vou ficar falando aqui, porque eu quero escutar as tuas, né? Então, eu queria saber, assim, de ti, o que que tu acha em questão de... Não é o que tu acha, é o que tu já tem comprovado nas tuas experiências, logicamente, tens o teu microclima e tudo mais, né? O caco de telha ou de tijolo, né? Com a diferença em questão de temperatura e tudo mais. Mas ele usado como puro, como um substrato purista, ele tem condição de no bonsai? Veja só, primeiro, boa noite a todos aí, pessoal. Agradeço aí a paciência de todos vir aqui para ouvir, né? E eu vou tentar passar o máximo de informação que eu tenho aqui para ajudar os amigos, né? Vamos lá, respondendo à pergunta do amigo Fabiano, tem duas avaliações. Primeiro, quando a gente fala de substrato de bonsai, a gente não tem nada padronizado, nada foi feito, nenhum tipo de estudo, não é? E se tem o conhecimento empírico de se cultivar plantas em vasos, como todo mundo tem, que viu nossas mães, nossas avós cultivar em vaso, e sempre vimos as plantas bonitas, né? Quando passamos a especialização do negócio, que é cultivar uma planta, e você quer um resultado dela, e você espera um resultado da planta em crescimento vegetativo, em floração, desenvolvimento de raízes, você começa a necessitar do substrato algumas características, né? E aí começa a complicar o negócio, né? A caqueira de telha, ela é um excelente substrato físico para o suporte das plantas em recipiente restrito, tá certo? Mas dentro dessa parte do suporte físico, eu preciso pontuar duas coisas. Uma delas, eu preciso que todo mundo já sabe, o substrato ele precisa ser drenante. Perfeito. O substrato, ele precisa permitir que eu tenha, no mínimo, 30 a 40% de espaço poroso, de oxigênio dentro do substrato. E aí ele está cumprindo o papel dele de suporte à vida da planta. Mas a planta precisa ser nutrida. E eu preciso compor o substrato com alguma fonte orgânica ou ele ser usado única e exclusivamente como sustentação e eu vou fazer a suplementação nutricional dele com a aplicação de adubos orgânicos, líquidos ou adubos orgânicos que eu possa colocar em cima, como a gente usa com torta de mamona e outras, ou eu vou misturar a caqueira a um material orgânico para servir como base nutricional, certo? A questão está aí. Quando eu falo na porosidade, nós aqui não temos nenhum tipo de padrão. Nunca foi feito um estudo, e aí eu em Petrolina, que trabalham com pesquisas de algumas variedades de plantas em estufa, eles fazerem um trabalho junto com a caqueira de tijolo para determinar especificamente no cultivo em vaso qual seria o tamanho mínimo da partícula da caqueira, qual seria a granulometria ideal para um cultivo em vaso. Porque nós temos caqueira de 3 milímetros, caqueira de 5 milímetros, caqueira de 4 milímetros. Qual é o ideal? O que é o correto? Não é? A gente não tem isso, é uma coisa empírica. Nós tentamos trazer o máximo possível para aquilo que o visual nos dá, que a areia grossa, a menor partícula que nós temos é a areia grossa. Então a gente tenta usar uma caqueira que se aproxime disso, não é? Então, no sentido do suporte físico, a caqueira ela é excelente, ela sozinha, ela também pode ser utilizada sem problema nenhum. Mas aí vem um grande detalhe, né? Nós que estamos direcionando a nutrição de nossas plantas para a nutrição orgânica, estamos direcionando a nutrição das nossas plantas com o uso de adubos vivos, biologia, micro-organismos. E para que isso funcione, para que isso tenha efetividade, eu preciso que o substrato tenha umidade e preciso que o substrato possa desenvolver temperatura. Tem que existir uma temperatura para que o processo de decomposição da matéria orgânica seja favorecido. E aí vem um detalhe enorme, que eu vi alguém falando comigo esses dias. Fernando, a caqueira serve em qualquer estado do Brasil? Eu disse, olha, nós temos um país de extensões continentais. No mínimo, nós temos 5 situações de climas diferentes, onde a temperatura do substrato vai interferir diretamente no metabolismo do micro-organismo.
Então, como é que é o comportamento da caqueira no sul do país, que a temperatura cai? Eu tenho temperaturas abaixo de 12 graus, de 14 graus, 15 graus. E como é que é a caqueira na minha região, que eu tenho 45 graus de temperatura durante o dia? Aí você imagina, você na época fria, você molha talvez uma vez no dia, e olhe lá. Na época fria minha aqui, eu molho 4 vezes. Porque ainda sendo na época fria, é quente. Você entendeu? Então, assim, eu preciso que o substrato favoreça um ambiente de desenvolvimento, tanto da planta quanto dos micro-organismos que eu pretendo alimentá-lo. Então, a caqueira, ela se presta para isso. Show de bola. Excelente material para sustentação física, né? Os espaços porosos que ela permite dentro dela dá perfeitamente para se desenvolver colônias de bactérias, colônias de fungos, desenvolvimento radicular, e a própria decomposição da matéria orgânica vai desenvolvendo uma outra estrutura, porque os ácidos úmicos são cimentantes, a alumina é cimentante, e você vai criando um ambiente propício. Agora, é muito importante a gente ter isso em mente. Precisamos determinar que tamanho de partícula é o ideal para a gente, tá certo? Porque tem caqueira, eu tenho plantas aqui que eu comprei de alguns amigos, que eu adquiri de alguns amigos, que a caqueira de tijolo vem quase do tamanho do grão de feijão. E nessa situação, eu não retenho nada de umidade. E só está a caqueira, porque ela foi coletada recentemente. Nada de umidade. Tá meio picando a transmissão e a voz também. Será que tem um problema na internet? Será? Pode ser. Eu estou afastado do meu roteador. Melhorou? A imagem está bem fixada, assim, e a voz está picando. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer lá no roteador, rapidinho. Mas você consegue me ouvir, consegue me ver normalmente? Agora tá bom. Beleza, é a posição que eu tô aqui. Eu tô muito próximo da parede e eu acho que o sinal atrapalha. Eu vou afastar um pouquinho tudo para cá, para a direita, para ver se melhora alguma coisa, tá? Então, Fabiano, é aquilo que eu disse. A caqueira ela é excelente, certo? Se você quiser usar ela só a caqueira, show de bola. Mas precisamos identificar isso. Qual é o tamanho dessa partícula que nós vamos trabalhar? Eu acho que a caqueira de tamanhos entre 3 e 4 milímetros, algo abaixo, algo acima de 3 milímetros, seria o que traz a característica mais próxima dos nossos solos mais leves, entendeu? Uma porosidade um pouquinho menor, assim, poros pequenos, não menos poros, mas poros pequenos, mas que você tenha possa desenvolver uma situação de retenção de umidade e de desenvolvimento da biologia, porque precisa de temperatura, matéria orgânica. Se tiver um espaço muito aberto, você não consegue, entendeu? Então, assim, como nós temos um país gigantesco, né, com climas completamente diferentes, eu acho que a caqueira não pode ser na mesma granulometria para toda a situação, não. Você tem que ter uma coisa um pouquinho mais fina para que isso que eu estou lhe falando funcione, entendeu? Respondeu? Entendi. Sim, respondeu muito bem. Eu vejo muito isso, Fernando, em questão de... a grande diferença do que tu quer realmente, o objetivo teu no substrato. Isso, se tu quer ter uma retenção de umidade maior, tu tem que reduzir a granulometria do substrato, com certeza. Com certeza. Agora, né, com experiência minha aqui, com os meus alunos daqui presenciais e tudo mais, né, já vou dar só uma entrada nisso daí. A gente usou misturado com a caqueira pura, caqueira misturado com areião de rio e coisas assim, usando com a inoculação de micro-organismos eficiente, sempre, né? Aqui sempre. E a gente percebeu que quando não tem nada de matéria orgânica, mesmo com aquela umidificação que vai acontecer no futuro e tudo mais, pelo menos, porque a gente às vezes gosta de olhar o substrato e ver aqueles micro-organismos também saindo. A gente sabe que existe alguns que a gente não vai ver, e tem alguns como leveduras, algumas coisas que a gente vai ver de forma... né? Mas
nesse substrato mais inerte, a gente não vê muito, a gente não vê quase nada, na verdade. Principalmente dessas leveduras. Não Agora, vê. então eu acho que existe uma certa perda, meio que seja pequena, mas que existe uma perda na variedade dos micro-organismos se tu não usar nada em questão de orgânico, ou uma casca de pinos, ou uma tufa, uma terra vegetal, alguma coisa que a gente teve essa experiência aqui. Veja só, eu consegui contornar essa situação da seguinte forma. Esse assunto de micro-organismos, ele é uma coisa que eu já venho trabalhando aqui há muito tempo. No início, eu trabalhava nas fazendas não com o objetivo da nutrição, mas com o objetivo do controle biológico de pragas, né? Como eu lhe falei, aqui é uma região de fruticultura, então eu tenho aqui problemas sérios com ataque de nematóides, a cultura da goiaba. Aqui se planta a goiaba e o pomar se acaba com 4 anos. 5 anos ele já foi embora, que o nematóide já acabou com tudo. Então começamos a utilizar muito micro-organismo para combater o nematóide. E, querendo ou não, você está devolvendo vida para o solo, você começa a observar transformações que começaram a ser interessantes. E aí o foco mudou. Vamos trabalhar com micro-organismo para nutrir a planta, para deixar a planta hoje num estado nutricional que favoreça a produtividade. Então, assim, mudou completamente o foco. E aí você começou a estudar o ambiente, né? Dentro dos micro-organismos, são infinidades. Quando você coloca matéria orgânica, a gente pensa que nós temos as colônias de bactérias e as colônias de fungos. As bactérias, na grande maioria, são unicelulares. Você não vai, elas vão produzir talvez 1 ou 2, no máximo 3 enzimas. Os fungos produzem muito mais de 3 enzimas. E eles funcionam da seguinte forma: para que eles sobrevivam, eles primeiro precisam digerir a matéria orgânica, eles não têm boca para absorver. Então, o que acontece? Você identifica um potencial, um solo rico, um solo biologicamente vivo, pelo potencial enzimático dele, que são as enzimas produzidas pelos micro-organismos na decomposição da matéria orgânica. Então você tem aí uma infinidade de bactérias que começam a decompor a matéria orgânica, algumas especificamente. Umas decompõem a lignina, outras decompõem as gorduras. E aí você tem como uma linha de processamento industrial, diversas bactérias jogando enzimas, decompondo a matéria orgânica, se alimentando daquela matéria orgânica, liberando os metabólitos para a planta começa a fazer a sua interação, começa a liberar os carboidratos, chama mais matéria orgânica, e aí mais micro-organismos, e aí a coisa começa a ganhar outro suporte. Aí começam a vir outros micro-organismos que são importantes. As amebas precisam existir para se alimentar das colônias de bactérias que fogem do controle, aquelas bactérias que já estão ficando inertes, já estão morrendo. Aí você tem outros protozoários, outros micro-organismos, e aí começa a coisa a ficar equilibrada. Só que nenhuma vida desenvolve se você não tem o alimento dela. Como eu consegui contornar um pouco isso nesse substrato mais inerte? Eu comecei a usar carvão. A gente começou a observar aqui, quando desmatava uma área para fazer a implantação de uma fazenda, a gente desmatava uma área de 100 hectares, por exemplo. E aí você faz as coivaras da madeira, da caatinga, deixa secar e queima. Depois que você queima, incorpora tudo, passa um gradão, marca as covas da planta e começa a plantar. E aí você começou a observar que em determinada faixa, as plantas cresciam mais rápido, mais verdes, mais bonitas, mais vistosas, e a pergunta: o que foi acontecer? Aquela mancha de solo era melhor? Não, a pedologia era igual. O tipo de solo era igual. O que é que tinha diferente ali? A cinza da matéria orgânica calcinada. O carvão da matéria orgânica. E aí começou a se identificar que o carvão, como fonte de carbono, ele é a melhor fonte de carbono existente hoje. Porque o carvão, que você nutre a planta absorve todos os nutrientes, distribui em todos os seus tecidos, e aí quando ela morre, que ela é queimada, o carvão contém praticamente todos os nutrientes, tirando aqueles que se perderam por volatilização com as altas temperaturas, quase todos os macro e micronutrientes estão no carvão. Então você tem uma fonte de carbono orgânico de durabilidade, porque o carvão ele não se degrada rapidamente, ele permanece por muito tempo no substrato.
E aí os micro-organismos vão começando a se alimentar desse carbono orgânico. E aí eu comecei a usar nos substratos que eu preparo, o mineral, pelo menos 10% do volume do pó do carvão. Hoje aqui existem empresas que vendem o caminhão fechado, 10 toneladas, 15 toneladas do pó do carvão, que ele é semestralmente colocado nas linhas de cultura, né, servindo de melhoria do potencial orgânico do solo. Então, assim, o carvão hoje é uma realidade grande. Você pode usar o carvão, pode usar a cinza. A cinza perdeu, ela já não tem tanto nutriente como o carvão tem. A cinza tem mais ou menos 26% de cálcio, o cálcio calcinada, que é a menor molécula de cálcio mais rapidamente disponível para a planta, tem 4,56% de fósforo e 3,5% de potássio. E mais alguns microelementos. Então a cinza ela é excelente, mas o carvão é muito melhor, entendeu? Então o pó do carvão, em média 10% do volume do substrato, você usando o carvão, você tem aí o alimento para o micro-organismo ir se desenvolvendo. Então ele está ali se aproveitando daquele carvão. Agora é preciso que ele esteja bem triturado, porque se ele tiver em partículas grandes, o micro-organismo não consegue decompor aquilo. Então você tem realmente que triturar, fazer um pó, misturar nessa proporção, 10%. E aí eu acho que varia também de temperatura, de região para região. Eu acho que em climas frios, 10% está legal. Em climas mais quentes, tipo Nordeste, eu acho que pode chegar até 15% do pó do carvão no substrato. Por conta da temperatura do solo, o metabolismo é maior, entendeu? Então, você precisa ter matéria orgânica. Se não tiver matéria orgânica, o micro-organismo não vai. Você vai estar sempre tendo que repor constantemente as colônias. Tá bom. Semanalmente, quinzenalmente. Entendi. Tem uma pergunta que fizeram aqui, mas eu queria fazer também essa pergunta. Gostaria já de dizer para o pessoal que algumas perguntas eu estou anotando aqui, não dá para fazer na sequência conforme estão fazendo aqui, tá? Então eu vou ver se consigo responder no final, eu e o meu amigo Fernando. Eu estou anotando algumas aqui que estão sendo feitas, que de acordo com o tema, logicamente. Tá? Mas uma coisa que eu ia te perguntar. Usando o pó, aí vai contra aquelas nossas coisas primárias do substrato, que é a drenagem e a aeração. O pó do carvão, mesmo pode ser o pó do que for, ele vai compactar de alguma forma. Eu costumo usar aqui, quando eu me lembro, um 10% na granulometria dos 3, 4 milímetros, que é daí mais com visão mais visão fitossanitária do que nutricional. Prover. Exatamente. Então, eu queria que tu me dissesse o que dá daí, então. Veja só. Se você usar ele em pó, nessa proporção de 10%, você não vai ter o comprometimento do espaço poroso. São muitos poros. Você pode usar sem problema, que você não vai compactar, vai ter o efeito da compactação do substrato, tá certo? Porque ele vai começar a agregar, né? A partir do momento que ele começa a ser atacado pelo micro-organismo, que ele começa a ser decomposto, você começa a produzir os subprodutos da decomposição da matéria orgânica, que são os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos e as uminas, né? Logicamente que isso em proporções infinitamente pequenas, esse processo de decomposição até chegar nisso aí, não é uma coisa rápida, isso é uma coisa que leva tempo. E as próprias uminas e os ácidos úmicos, eles vão agregando as partículas, dando mais estrutura ao solo. Então você tem um efeito inverso. Você acha que o pó, essa matéria orgânica que está indo, ela vai compactar, mas a partir do momento que a biologia começa a trabalhar ela, você começa a gerar esses produtos que são, de certa forma, agregadores de solo. Você começa a promover o aumento de partículas, aumento de espaço poroso. Então, não seria um problema, tá? Agora, utilizar ele numa granulometria maior também funciona. Só que ele vai demorar muito mais tempo para ser atacado e liberar tudo que ele pode liberar para a planta. Mas como o objetivo não é só liberar para a planta, é ter uma fonte de alimento para o micro-organismo por mais tempo, pode usar perfeitamente. Só que, vamos lá, a gente planta, tem algumas espécies que trabalham no SAI, que em 2 anos já tem que tirar substrato, a raiz cresce violentamente.
Por exemplo, a calendra depauperata aqui, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, tem que tirar ela do vaso, cortar a raiz e botar de novo. Então, em 4 meses, em 6 meses, você praticamente não decompôs nada, entendeu? Então, eu tenho que estar mexendo no substrato constantemente. Então, aquelas variedades que o crescimento radicular é intenso, já por natureza fisiológica da própria planta, e você dando uma condição ideal para ela, o espaço de tempo que você vai estar mexendo no substrato não permite que essa matéria orgânica um pouquinho maior, que ela seja totalmente decomposta. Ela vai trazer o benefício? Vai dar o alimento ao micro-organismo? Vai favorecer o crescimento das colônias de micro-organismo? Vai. Mas você não vai ter aquele efeito que também se quer, que é que ela forneça todos os nutrientes para a planta, entendeu? Mas como é uma coisa que a gente sempre faz, é coisa de baixo custo, a coisa que a gente tem em casa, é válido, entendeu, Fabiano? Eu acho que não tem problema não, pode fazer assim que funciona perfeito. Tá bom, boa, boa. E isso aí que tu falou é mais uma coisa que é muito relacionada ao microclima também, muito importante, é que, pô, aqui, dependendo do tamanho da bacia que eu coloco uma calhanda espinosa, demora 2 anos para transplantar. Aí tu transplanta 4, 6 meses, cara. Vê que loucura isso aí, não sabia. Ó, E rápido. mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o que eu lhe disse. O clima, a temperatura. Às vezes o pessoal fala, rapaz, o bonsai no Nordeste é complicado porque é muito quente. Mas é justamente o muito quente que favorece. Eu já dei esse exemplo em outro momento, para você ter um sentimento. A gente, quando implanta um pomar de uva aqui, que é uma cultura mais nobre que tem aqui, quando a gente implanta um pomar de uva aqui, do momento que você planta a muda no chão, até ela chegar com 2 metros de altura no arame da latada, ela leva 45 dias. Enquanto no Chile, ela leva 6 meses, cara. Então você vê o que é o metabolismo. Por quê? Porque aqui transpira tanto, para cada molécula de CO2 que a planta absorve, ela libera, ela perde para a atmosfera 400 moléculas de água. Então, esse processo de evaporação intensa faz com que o fluxo de água e nutrientes também seja alto. Então, ela transpira, mas está entrando água e nutriente, e aí a planta desenvolve. Então, isso, temperatura elevada para o desenvolvimento vegetativo é uma maravilha, entendeu? Por isso que aqui, o meu mestre, eu tenho um mestre que eu gosto muito de bajular ele, não é por nada não, é porque além de eu gostar, ele é uma pessoa maravilhosa, eu aprendo muito com ele, que é o mestre Lula Galvão. Você conversa com o Lula, eu mandei umas depauperatas para ele, eu acho que não tem 6 meses. Ele já transplantou pelo menos umas 2 vezes, eu acho, de tanta raiz que ela forma. E como ela cresce muito rápido, as raízes absorventes ficam na extremidade da raiz. Então ela estica, faz aquele novelo e as raízes absorventes se afastam do substrato e ficam lá no fundo. A planta começa a sentir fome e começa a morrer. Você tem obrigatoriamente que tirar, cortar, mexer e colocar de novo lá, entendeu? Então assim, plantas que têm esse desenvolvimento vegetativo intenso, a gente precisa realmente usar uma matéria orgânica um pouquinho mais fininha, que é para ela aproveitar mais, né? Tá, beleza. Cara, tem algumas perguntas aqui que eu acho que já foi respondida, tá? O pessoal tá perguntando aí, daqui a pouco tu dá só um toquezinho. O carvão, gente, é o carvão vegetal, esse que se usa para churrasco, só que é sempre interessante falar que não usem o carvão que foi usado para churrasco. Ali tem sais, gordura, pelo amor de Deus, né? Pois é. Pode usar o ativado também, carvão mineral? Pode usar o ativado, tem problema nenhum. Tranquilo. Então tá. Deixa eu pular aqui para dar mais tempo, porque a gente tem meia hora ainda, mas tá ótimo. Assim, para o ZM, é melhor usar o caco ou a areia? A areia, então, né? Veja só. Eu tenho as duas situações aqui. Eu tenho algumas plantas que estão na caqueira e tenho, como eu trabalho com irrigação e eu fabrico filtros de irrigação, eu tenho facilidade de adquirir areia de filtro. A areia de filtro, ela tem todos os grãozinhos do mesmo tamanho, é padronizado, é uma areia queimada, rolada, então eu uso muito ela, certo? Eu uso muito mais do que a caqueira, porque é o que eu acho fácil aqui, né? Então, assim, eu tenho os dois efeitos do micro-organismo na caqueira e na areia. Todos eles são iguais. Agora, por quê?
eu não uso 100% a caqueira. Eu tenho, geralmente, de 40% a 50% um material orgânico. E aí, eu geralmente uso, às vezes, que para mim é fácil achar aqui, tem um composto aqui feito com bagaço da folha de cana-de-açúcar. E a folha da cana-de-açúcar, ela já traz na sua constituição os açúcares. E ela tem já algumas bactérias que já vem nela, que está no meio do canavial, que ajudam na fermentação, que quando eu misturo no substrato, eu já naturalmente favorece um crescimento biológico enorme, não é? Então, eu uso sempre ou caqueiro ou areia com material orgânico. E o outro que eu uso é a terra de cupinzeiro, é o cupinzeiro, que também já tem muita matéria orgânica, né? Então, assim, nas duas situações eu não vejo diferença, tá? O micro-organismo que eu uso, que eu estou aqui, funciona que é uma maravilha nas duas situações. Tá, mas aí eu concordo contigo, porque tu usa então 50% de material orgânico, 50% inorgânico, é isso? Meio a meio. Não, beleza. Aí realmente eu vejo que nem vai se perceber grande diferença, porque tem muita porosidade no orgânico. Eu não posso usar ele 100% mineral aqui por conta da minha condição de clima. Você imagina que quando chegar aqui em setembro e outubro, vai ter dia que eu vou ter 44, 45 graus Celsius aqui, entendeu? E aí, se eu tiver só material mineral sem reter nada, minhas plantas vão sentir. Às vezes eu vou visitar um cliente, às vezes eu visito um cliente e 200 quilômetros daqui, 300 quilômetros, que eu chegue morrendo de sede. E assim, casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu não tenho um sistema de irrigação nas minhas plantas, por quê? Porque eu gosto de ir com a mangueirinha e o chuveirinho de uma por uma. Oi, minha filha, tudo bem? Parou. Deu uma travada forte na última frase aí, Fernando. Deixa eu voltar lá. Então, assim, eu não tenho um sistema de irrigação nas plantas porque eu gosto de molhar de uma por uma. Porque assim eu consigo identificar uma praga que possa ter entrado, eu consigo identificar o momento de tirar um arame que está marcando, ou fazer uma correção na adubação, entendeu? Então, eu molho de uma por uma, todos os dias, de uma por uma. E peço, quando eu viajo, que alguém molhe por mim, ó, dá uma molhada de 9, dá uma de 2 da tarde, e eu dou outra quando chegar de 4 horas da tarde, ou 5 horas, entendeu? Porque aí eu não perco a planta. Para você ter ideia, eu desisti de ter bonsai em pote pequeno. Eu já perdi inúmeros. Vou pro campo, quando eu volto tá morto, porque secou demais e desidratou, não volta mais. Então, assim, bonsai para mim hoje, eu tenho que ter no mínimo vasos com 30, 40 centímetros, com volume de solo. Vaso pequenininho, aqui já era. Pode esquecer. Não consigo de maneira nenhuma manter vivo. Entendi. Pô, que legal saber disso aí, cara. Que loucura, meu. É muito quente. É muito quente, Então, uma coisa aqui, existem algumas perguntas aqui que eu vou te fazer agora, do pessoal lá dentro do curso Como Fazer Bonsai, que eu botei lá dentro mesmo do nosso grupo no WhatsApp, o pessoal fazer perguntas, disse que era tu que ia responder, o pessoal tudo se animou, o monte que tá lá lembra de ti, que conhece tudo show lá, bom. até. E tem algumas aqui, cara, do Thiago Leitão. Essa é da época que tu tava lá ainda, tudo, essa turma aí. E eu vou fazer, já que eu falei no curso, deixa eu só dar um toque então, Fernando, que o curso Fazer Bonsai, agora para junho, ele tá com uma promoção, que é um presente, né, que o pessoal da plataforma tá dando, que é usando um cupom, na hora que vai fechar o curso lá, quem está fazendo, ou já fez, ou quer renovar, e bota lá o cupom AMOR15, aí tem um desconto lá para entrar, né? Então, é bom dizer, porque o pessoal às vezes não tem uma escola, né, cara? Não tem como começar. Olha, e a escola lá funciona. Eu como aluno que participei, posso dizer que é uma maravilha. Recomendo a todos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Então tá, então vamos lá, o recado tá dado assim, ó. O Thiago Leitão perguntou assim, ó.
aproveitar o substrato antigo, na hora do substrato, do transplante, pegar um pouco tal, vale a pena na próxima mistura? Veja só, eu uso, usualmente aqui eu recupero alguma coisa, não é? Quando eu tenho um substrato à base de caqueira, que eu faço um transplante, eu separo aquele substrato, eu peneiro ele para tirar raízes e outro material que não seja interessante, e vai ficar ali a caqueira e alguma coisa da matéria orgânica que eu tinha antes, né? Tá. Qual é a minha preocupação? Vamos lá. Se tiver algum patógeno que porventura tenha desenvolvido ou tenha ficado substrato, você vai estar levando ele para outra planta. E aí você pode ter um problema. O que é que você pode escolher fazer? Eu quero aproveitar só a caqueira, aí você pode lavar ela com a mangueira todinha, tirar todo o material orgânico e aproveitar só o suporte físico, só a caqueira. E aí, beleza, não tem problema nenhum. Se você vai usar ele com algum resquício de um material orgânico, eu recomendo que você dê uma tratadazinha com algum micro-organismo, uma Bovéria baciana, por exemplo, porque a Bovéria baciana, ela, além de ser um fungo entomopatogênico, controlar a grande maioria dos insetos, ela também controla nematóide. De certa forma, ela vai praguear ovos e juvenis e de primeiro insta do nematóide. Então, você dá uma pulverizada, umas 2 pulverizadas, deixa a Bovéria desenvolver ali. Se tiver algum problema, ela vai controlar. E aí depois você pode compor, não 100%, compor um percentual desse substrato antigo no substrato novo. Mas eu geralmente gosto de lavar, tirar todo o material orgânico, ficar só o material mineral, só a caqueira. E aí eu faço de novo. O que eu acho que ele quis falar não era isso, era realmente usar, tipo, porque ele, mas logicamente, pegando uma planta que visivelmente saudável, aí, tipo, pegar um pouco daquele substrato que já está inoculado, de repente, tem algumas colônias que não vai ter, aí ele vai meio que misturar e colocar de volta para poder já dar uma recolonizada. Isso aí eu acho arriscado. Dá certo. Por exemplo, eu tenho aqui plantas que estão na bacia grandona, né? E aí a planta está visualmente sadia. E aí eu decidi que aquele é o momento dela ir para um vaso de bonsai. Eu vou usar um substrato novo para ela, e aquele que estava na bacia eu posso reaproveitar, não tem problema não. Porque se você está vendo que a planta não tem nenhum problema, né? Teoricamente você não tem nenhum patógeno dentro do substrato que possa causar nenhum dano. Mas água de coco e sombra é bom, né? Bom senso, você sempre ter o cuidado, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal que me pergunta: Fernando, eu fiz uma armadilha para captar EMs, usei o arroz, usei isso, usei aquilo, e desenvolveu isso aqui. Eu disse, numa serrapilheira você vai ter milhões. Nos trópicos, a média são de 20 milhões de micro-organismos por centímetro cúbico de solo. E ali eu tenho tudo. Eu tenho o bom, o excelente, mais ou menos, e tenho peça ruim. Então, assim, eu sempre digo, já que o fungo desenvolveu, continua desenvolvendo ele, e faz um testezinho simples. Eu, quando quero saber se o que tem ali é bronca, eu germino o feijãozinho e planto o feijãozinho em cima. Se for um fitopatogênico, vai atacar o feijão. Aí eu digo, esse aqui não dá para ir para o substrato. Entendeu? É uma coisinha simples. Você germina uns grãos de feijão num algodãozinho, que fazia quando era criança, e deixa ali em cima da bacia do substrato, ou no balde no substrato, tá vendo? Se o feijãozinho desenvolver e nada acontecer, ele não tiver problema de dumping, geralmente na inserção da raiz com o solo, onde a parte do broto começa a desenvolver, ali acontece a necrose da grande maioria dos fungos patogênicos. Então, se tiver algum fungo que seja problema, ele vai atacar o feijão, você já não usa aquilo. Você deixa a matéria orgânica decompor, que é para a colônia se extinguir, e aí você pode ver se usa. Mas é que eu digo, o feijãozinho é um negócio que eu uso aqui para identificar se deu bronca ou não, entendeu? Boa ideia. Bem bacana mesmo. O Alberto Vilar, ele é dessa região tua aí. E ele perguntou, então, se
para quem tem tempo, né, de estar sempre regando de forma contínua, tal, a caqueira podia ser suficiente então como substrato. Poderia, sem problema. Você hoje pode usar as pastilhazinhas de Thai Gold, você pode usar um adubo orgânico líquido para fazer a nutrição, né? E regar durante o dia a quantidade de vezes que você tiver disponibilidade para fazer, né? É, sim, funciona, exatamente. Tá, uma outra coisa aqui que o Daniel Dornelles perguntou assim, ó, quais os produtos que tu acha que seria interessante para fazer um adubo, tipo uma receita, o pessoal sempre gosta de receita, né? Adora Uhum. receitinha. É, Para fazer um adubo fermentado com olha só, micro-organismos. eu uso tudo. Eu tenho por obrigação, por conta das consultorias, eu tenho por obrigação testar tudo, certo? Então, Tá. o que é que eu tenho testado muito aqui? Eu tenho testado o fermentado de café e mel de engenho, né? Eu pego a borra do café, boto na água, deixo fermentar, acrescento mel de engenho nela, né? E misturo aquilo e oferto às plantas. Rapaz, o efeito é uma bomba. É uma bomba. Ah, esse mel de ginkgo que tu fala é o mesmo melado de cana, É o melaço? melado de cana, é isso. É o melado de cana, tá certo? Tá, tá bom. É que o É, pessoal sei também. isso. Aí eu utilizo isso, né? Como eu falei no último vídeo agora, eu estava fazendo um testezinho, me deram uma receita de iogurte grego, eu comecei a fazer. E aí eu comecei a produzir muito soro. E aí eu fiquei pensando, o soro é gordura, a gordura normalmente ela vai ser atacada por um grupo de bactérias no solo, e só depois de um determinado tempo é que o resultado desse ataque do micro-organismo na gordura da proteína láctea é que pode vir a liberar um nutriente. Eu achava que a coisa era mais demorada. E comecei a usar o soro do iogurte um dia depois que eu aplico o micro-organismo no solo. Fabiano, o negócio é uma coisa de louco, velho. Em 3 dias a brotação é uma coisa. A planta parece que tomou bomba, sabe? Dá aquele boom. O que é? Eu tenho os micro-organismos que decompõem a proteína láctea, né? Eu tenho os lactobacilos, lactobacter, que tem bactérias que vão fazer isso, né? E elas decompõem a proteína láctea e libera o quê? Libera todos os nutrientes que tem na planta de uma forma muito rápida. E quando você joga isso no solo, você já tem mais uma outra equipe de micro-organismos que já estão ali para trabalhar e libera para a planta uma coisa numa velocidade muito grande. Então, assim, eu estou usando muito isso. Logicamente que eu não consigo produzir isso em escala, e aí eu seleciono algumas plantas, né? Pra você ter ideia, aquele pinheiro negro que eu peguei lá do Issal, eu passei um ano com ele na bacia. Aí o ano passado eu transplantei ele para um vaso que eu peguei com o Jorge Ribas. E aí deixei ele à vontade. Aí esse ano esfriou muito aqui. Aí eu disse, tá na hora de fazer a retirada das agulhas para renovar a planta. E eu disse, esse camarada vai ser o camarada que vai receber as experiências. Eu comecei a jogar o soro nele. Meu amigo, ele tá numa brotação violentíssima. Eu nunca vi um negócio desse. Chega a tô bobo com o quanto de brotos que estão vindo no Pinheiro Negro. E aqui numa região dessa, eu digo, rapaz, mas eu fico com medo do limite, né? Eu já estou começando agora a reduzir. E como ele está vindo muita brotação, eu estou aplicando açúcar, o mel de engenho, que eu dissolvo, umas 2 colheres de sopa, num copinho de 300 ml, e semanalmente eu aplico o açúcar. Como adubo, né? É um complexo de carbono. A planta vai absorver, vai metabolizar, mas ele também está alimentando os micro-organismos. Então, assim, eu tenho os 2 efeitos potencializados, da nutrição e da alimentação do micro-organismo, entendeu? Então, assim, o efeito tem sido uma maravilha. Então, voltando à resposta, eu uso 2 fermentados, esse do café com mel de engenho, e estou fermentando a proteína junto com o micro-organismo e aplicando, entendeu? Fora isso, tem a solução de bactéria normal que eu produzo, que na realidade é mais bactéria, né? Que aí eu faço em 36 horas, não chega a fermentar. É mais multiplicação. Entendi. Beleza, beleza. Muita loucura. O
o Daniel Espíndola perguntou se tem diferença entre o pedrisco e a areia de rio. E teve também o Wilson que perguntou se a brita também pode ser usada, tal, no substrato. Eu acho que o pessoal quer saber as diferenças. Até teve um rapaz que me perguntou esse dia também sobre o mármore. Então, Veja acho só, que... eu não gosto. O areia, o pedrisco, ele é bem legal, certo? A questão é você padronizar ele, peneirar direitinho, você conseguir peneirar ele para que ele esteja praticamente todo do mesmo tamanho. O pedrisco é interessante, né? Você pode chegar sempre próximo de uma construção civil, aquele pessoal que peneira aquela areia, você pega o pedrisco, depois você faz uma padronização nele e utiliza. É muito bom. A areia de enxurrada, a areia de rio, também é excelente. Todos como suporte físico, nada mais, né? E você fazer a complementação com a parte orgânica. A brita, qual é o problema da brita? A brita, ela é um tipo de rocha que esquenta. Então, assim, se você está com brita numa região de Nordeste, ela vai aumentar, ela esquenta muito durante o dia. E aí eu vou causar um problema para as raízes, entendeu? Então eu não trabalho muito com a brita, eu acho a brita um pouquinho complicado. Se você usar ela numa granulometria um pouquinho menor do que essa, menor que se trabalha nos armazéns de construção, e você tentar fazer uma mistura com alguma outra... A caqueira, por exemplo, que é friável, é mais friável, pode até ser, mas eu não gosto de trabalhar com a brita não, porque eu acho que ela esquenta muito o substrato, entendeu? Fica muito quente. Imagina, você bota a matéria orgânica e a brita, se você chegar de meio-dia e colocar o dedo no substrato, você vai ver que a temperatura está lá em cima. E aí você está comprometendo raízes absorventes, você está comprometendo o desenvolvimento de micro-organismos, entendeu? Então, eu não sou muito fã de usar, não. Eu acho que o mármore não vai tanto na mesma linha, não, porque ele talvez não absorva tanto como a brita absorve, né? Tá, beleza. Tá bom. Pois é, a minha única dúvida mais no mármore era pela composição física dela em questão de minerais, né? Tu acha que pode dar algum problema usar ele na parte Não. no lugar pedrisco? Veja só, o mármore, na formação deles, ele é formado do lado de fora dos bolsões. Então, é uma pedra com cristais muito grandes, né? Os cristais de mármore são cristais grandes. Então, eles são facilmente... Eles são pobres, ele não tem muita coisa. Eu acho que é mais uma questão de usar um suporte físico paupérrimo do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, a ruptura do mármore, ela é lâmina, né? Você corta ela quando se quebra, ela não quebra sem forma, ela quebra como lâminas. Eu acho que isso pode cortar, causar dano à raiz, e você abre porta de entrada para micro-organismo, entendeu? Eu não sou muito fã de usar mármore, não. Então, eu prefiro o convencional, né? A caqueira é excelente porque fisicamente ela é perfeita, quimicamente ela é paupérrima, o objetivo dela não é ser rica em nutrientes, né? E eu acho que claro. a caqueira é uma coisa espetacular. Só precisa a gente ajustar esse detalhe do que vai compor com ela, porque se você quer desenvolver micro-organismo, tem que ter matéria orgânica, entendeu? Boa. Eu concordo totalmente contigo. Eu faço exatamente isso aqui. Inclusive, eu fiz uma live com o Fabrício Delite e a gente estava falando sobre a quantidade do composto orgânico. E o Fabrício, ele trabalha em laboratório, ele trabalha em coisa grande lá. E ele falou para mim que fez vários testes de vários níveis, em quantidades diferentes de matéria orgânica, e que o melhor para ele, que ele achou em questão de que realmente tem benefício, é em 20%. E eu também percebi isso aqui, lógico, que não estão em números como ele, mas que 20% de matéria orgânica, ela não compromete a tua drenagem por um bom tempo, né? Eu aqui tenho que deixar 1, 2 anos, as plantas geralmente. Então não compromete a drenagem e consegue segurar a retenção de micro-organismos de forma bem legal. Eu acho que o percentual de 20% tá legal. Eu trabalho um pouco a mais. Aqui o metabolismo é muito maior, entendeu? Então, assim, eu consumo muito rápido, né? Mas 20% eu acho que tá bem dentro. Se você tem uma matéria... Agora, sim, tudo depende da qualidade da matéria orgânica. Qual é a matéria orgânica que você está usando? Por exemplo,
Se você for usar matéria orgânica à base de fibra de coco, fibra de coco demora a decompor, né? Então, assim, você teria uma matéria orgânica boa por um bom tempo. Aí eu vou trabalhar com fibra de cana, por exemplo. Fibra de cana é rápida demais. Então, aí 20% ficaria pouco. Você poderia botar um pouquinho mais, entendeu? O cupinzeiro. O cupinzeiro, ele torna-se interessante porque ali eu tenho tanto a madeira que o cupim se alimentou, mais ácidos orgânicos dele, mais fezes. Então, eu tenho a madeira que ele decompôs e a madeira que ele só roeu, mas não decompôs. Então, assim... Esse cupinzeiro é bom deixar mais claro que é o cupinzeiro da madeira. Que o da madeira, o da madeira. O do solo não dá certo, não. Isso, que não presta. Não presta. Tem que ser o da madeira. Tá certo, tá certo. Teve um que perguntou sobre a palha de arroz. Se usar palha de arroz no substrato é interessante. Olha, em uma proporção legal, baixa, funciona, entendeu? É como eu disse, ó, toda matéria orgânica que você vai ofertar, ela é importante. É preciso que ela esteja num processo de decomposição, no mínimo físico, no sentido de tamanho de partícula, né? Já bem fragmentado, para que o micro-organismo possa trabalhar ele. E aí vem a origem. Qual é a fonte da matéria orgânica? Ela é só fibra. Se eu tiver uma matéria orgânica que eu tenha a relação carbono-nitrogênio muito alta, daqui para que ela venha me servir para alguma coisa, a minha planta já passou a necessidade, os perrengues dela, entendeu? Porque o micro-organismo primeiro ataca, consome, e aí depois que vem a liberar isso, demora muito. Então, assim, a matéria orgânica ela tem que já ser, pelo menos, em processo de decomposição. Um substrato já com algo mais disponível para a planta, entendeu? Se for uma coisa que vai precisar ser muito trabalhada ainda para depois ofertar alguma coisa, aí não tem função. Sei. E o Thiago está perguntando aqui se seria melhor a palha ou a casca do arroz? Eu acho que se moer, se triturar, todas as duas vão bem. Não tem problema não. A palha do arroz também vai. É fibra. As fibras são lineares, são fibrazinhas pequenininhas, não tem problema não. Dá para usar as duas. Moída, triturada, misturada num determinado percentual da matéria orgânica, funciona. Tá bom. O Higino Oguro, ele perguntou o seguinte, se o uso de minhoca no substrato é interessante para o bonsai, ou no pré-bonsai, ou se realmente não vale a pena ter? Olha, veja só. A minhoca, ela vai ter o benefício de consumir parte da matéria orgânica numa velocidade um pouquinho maior. Os dejetos dela, com os ácidos orgânicos dela, já são uma fonte de alimento mais trabalhada para os micro-organismos trabalharem. Então, assim, a cadeia biológica do substrato fica melhor. Agora, a minhoca ela tem também o problema de andar muito e você vai ter ali bolsões, aí você vai ter há um pessoal que não gosta justamente por isso, por ela andar demais e mexer demais e fazer muito caminho, e o caminho diz que perde. Eu não me preocupo com isso. Eu boto a planta lá, quando eu tiro às vezes a bacia do chão, eu vejo que tem uma infinidade de minhoca ali embaixo. Quer dizer que ela entra, sai, e isso aí para mim não tem problema, acho até interessante, porque eu estou com sempre a vida circulando dentro do meu substrato. Agora, eu prefiro trabalhar com micro-organismos menores, bactérias, fungos, leveduras, que vão me dar o resultado que eu espero, mais rápido, entendeu? Claro. Entendeu? Então, assim, é legal ter uma minhoquinha lá, mas eu trabalhar constantemente com isso, inclusive colocar, não vale a pena não, demora muito o resultado que você quer, entendeu? Também acho. Vale mais usar no minhocário, então, usar o chorume. Isso. Aí é uma boa, né? Tá. O Sérgio perguntou sobre argila expandida. A gente está com 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue responder essa turma aqui. Argila expandida na granulometria pequena, se libera muito alumínio, faz mal para a planta? Não, veja só, a argila expandida, ela como
substrato, ela pode ser usada. Eu já usei aqui, eu já antigamente quebrei muito para misturar. Antes de usar areia de filtro, usar caqueira, eu quebrei muito argila expandida e botava matéria orgânica. Nunca tive problema não com relação a toxidez por alumínio, nem tive problema por outro tipo de toxidez. O problema é que é caro, né? É uma coisa que você vai gastar e é melhor você usar uma areia, um pedrisco que tem um custo-benefício muito melhor do que você usar uma coisa que tem mais é caro demais, né? Por exemplo, pessoal, Fernando, e se a gente for comprar Akadama? Pô, a Akadama é excelente. Lá, que eu tenho jazidas de Akadama, né? Aqui, para trazer... a gente tem tanta coisa aqui mais interessante, né? Então, guardadas as devidas proporções, porque a Akadama é um mineral, ela tem nutrientes dentro dela, diferente da caqueira, que é a argila mais pobre possível, né? Que é só para dar sustentação. O resto é válido, entendeu? Entendi. Tá. Essa argila é a mesma da tal da 0500, né? Que o pessoal então usa. É, de boa, né? Que o pessoal usa para fazer o paisagismo, a ornamentação. Aquelas bolas lá. Isso mesmo. Beleza. A zeólita, tu chegou a trabalhar com ela? Já pegasse. Olha, eu já tive uma experiência da seguinte forma. Eu fiz um laguinho artificial aqui atrás e antes de comprar a mídia filtrante para criar as colônias de bactérias que vão consumir a amônia da água do lago, eu usei muito ela, né? E quando eu limpava, às vezes me dava uma preguiça terrível. Eu comecei a pegar e jogar dentro de um balde. Comprava, botava dentro de um balde e o que não ia usar mais, fiquei lá. Uma vez eu testei ela como substrato e foi bem. Não tive problema, não. Eu acho até que desenvolveu legal. O problema também é que é outra coisa com custo alto, né? Sim, é mais caro, exatamente. É muito mais caro, entendeu? E aí, assim... Eu andei misturando em outros substratos aqui e tal, então a gente acaba, quando faz muita mistura, acaba não tendo muita... Você não consegue identificar, você não consegue identificar o que deu certo, né? Mas... até porque fazer com zeólita pura eu não acho vantagem nenhuma, é um pedra. Mas, Fernando, cara, eu tenho até outras perguntas aqui que o pessoal está fazendo ainda sobre turfa e tudo mais, mas infelizmente a gente não vai ter tempo. Quem sabe, se o pessoal quiser me mandar perguntas inbox, tá? Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar aqui por um direct. Pode. E quem sabe, se tiver uma quantidade de pergunta legal a mais aqui, eu convenço aí meu amigo Fernando, que está sempre disponível aí. Show de bola, na hora. Né? Eu vi que o pessoal gostou, foi muito legal, tivemos um pico de bastante gente aí. Tô vendo que o pessoal, sabe, Fernando, tô muito feliz que o pessoal tá indo, cara, pro lado da ciência também, tá estudando, e isso é muito legal, cara. Tô gostando demais aí que o pessoal tá realmente... E essa live eu vou subir depois pro YouTube do Como Fazer Bonsai. E, cara, eu tenho aí 1 minuto e meio, eu vou deixar contigo para falar aí. Primeiro eu quero te agradecer pra cacete, né, cara? Que você é meu brother, né? Sabe que eu gosto de ti pra cacete. Obrigado, tamo junto. Né? E deixa a palavra final aí, que nós vamos ter que finalizar, infelizmente, daqui para 1 minutinho aí. Beleza. Pessoal, agradecer aí a paciência de todo mundo para ouvir. Se a gente fosse falar tempo livre aqui, eu acho que ia varar a madrugada aí, porque falar de bonsai é uma maravilha, né? Eu não sou nenhum bonsaísta daqueles estilizadores top, minhas plantas são bem acanhadinhas, mas assim, eu gosto de prezar da parte fitotécnica, né? Nutrição, controle de pragas, todo dia a gente está sempre vivendo alguma coisa no campo que traz para dentro do viveiro, né? E aí eu estou sempre me dispondo a passar o que eu aprendo e conheço para o pessoal. Eu não tenho problema nenhum. Quem quiser ir lá, Fernando, me seguir ou pedir solicitar amizade, e pode perguntar, a hora que for eu respondo, estou à disposição. Se eu puder conhecer e ajudar, tamo junto. Falta assim. Valeu, pessoal.